Nossas cordiais saudações a todos que assistem estas conferências. Bem-vindos a mais um tema do curso de autoconhecimento. Nesta oportunidade veremos a conferência número 49, a penúltima do ciclo de 50 conferências, que transmitimos por esta página, que compõe a fase A primeira parte deste curso. Como já sabemos, este curso tem como objetivo fornecer-nos todas as ferramentas para que cada um de nós consiga o despertar da consciência. Esta transformação faremos ao praticarmos os 3 fatores para a revolução da consciência. Aprendemos nos reconectar com nosso próprio ser divino, ser guiados por ele, e alcançar a autorrealização íntima. Ao concluirmos o ciclo com a conferência número 50, prosseguiremos com o temário da fase B, mais 25 temas. O tema que trataremos hoje é a dualidade, cujo objetivo é nos mostrar claramente qual é a razão da nossa própria existência no planeta Terra. Veremos que o propósito é alcançar a autorrealização íntima do ser, e quais os passos que devemos dar para atingir tal objetivo. Conhecer estes passos nos permitirá entender em qual etapa estamos atualmente e como chegamos a esse ponto. Que saibamos quais os próximos passos que devemos dar conscientemente, e assim retornar triunfantes àquela fonte de onde todos viemos. E quando dizemos triunfantes, significa ter alcançado o objetivo para o qual fomos enviados a este mundo. Estudamos em conferências anteriores, que todas as centelhas saem do sagrado Sol absoluto para a manifestação cósmica com um propósito, e quando o tempo dessa manifestação cósmica esgota, devem retornar ao absoluto. Essas centelhas têm 3 alternativas. Primeira, renunciar à manifestação. Segunda, vir e retornar fracassada. Ou a centelha pode vir à manifestação, revolucionar-se e retornar autorrealizada triunfante. A cada centelha são dadas 324.000 oportunidades com corpo físico humano, para que em uma dessas existências possa alcançar a autorrealização íntima do ser. Para isso, será necessário seguir os passos que detalharemos a seguir. A centelha fracassa quando esgota todas as oportunidades, sem trabalhar sobre si mesma, despertando sua consciência, alcançando o autoconhecimento ou a autorrealização íntima do ser. Tendo esgotado todas as oportunidades, ela retorna ao absoluto com os 3% de consciência que tinha ao sair. Então poderá desfrutar de toda a felicidade e um trabalho para desempenhar. Permanecerá como centelha fracassada, pois não despertou a consciência. Isto nos fará compreender que, se não decidirmos despertar a consciência, se nunca decidirmos dar tais passos, que nos levarão ao êxito nesta tarefa que empreendemos, ainda assim retornaremos a essa fonte de felicidade e amor do qual emanamos. Porém, retornaremos no mesmo estado de inocência em que saímos, pois não fizemos o trabalho que nos permitiria ter independência e total autoconsciência. Por outro lado, se em uma das existências recebemos estes ensinamentos para a autorrealização, como estamos recebendo agora, tomamos consciência do propósito que nos traz até aqui, e decidimos dar estes passos conscientemente, então numa única existência podemos alcançar o objetivo, que é a autorrealização íntima do ser. Para autorrealizar o ser é necessário liberar toda a consciência que atualmente está presa dentro do nosso ego. É também necessário criar os corpos existenciais superiores do ser, que nos permitirão estar plenamente conscientes em todas as dimensões da natureza. Daí a importância de praticarmos permanentemente em nossas existências os 3 fatores para a revolução da consciência, que ensinamos desde o início deste curso. As centelhas que alcançarem o objetivo, ou seja, que conseguirem tornar-se homens absolutos, poderão circular livremente pelo universo, serão os deuses do universo. Cada um será um deus que terá alcançado a autorrealização íntima do ser. Tendo compreendido isto, vejamos detalhadamente os passos maravilhosos, que começam com a saída da centelha do sagrado Sol absoluto. Tudo começa como uma unidade, porque essa fonte da qual todos emanamos é uma unidade múltipla perfeita. A centelha é lançada do sagrado Sol absoluto como uma unidade e deve retornar como unidade. Ela desce e começa a subdividir-se para experimentar a si mesma, e para voltar, terá que chegar a um ponto em que comece a reintegrar-se novamente, para tornar-se novamente uma unidade. Estas bilhões de centelhas ou unidades saem do sagrado Sol absoluto, em um dos 7 raios da criação, e ter uma manifestação física. Elas deixam aquele Deus não manifestado onde viviam em estado de completa felicidade, regidas pela única lei que governa o absoluto, o amor.
Estas centelhas virginais, sendo completamente inocentes, não têm consciência do seu estado, da sua felicidade. E a sua capacidade de manifestação e criação é muito limitada ou inexistente na ausência de sabedoria. Portanto, a centelha deve descer a esta escola, que é a manifestação cósmica, para buscar o desenvolvimento da própria consciência, da sabedoria e do amor. Conseguirá isso experimentando por si mesma o completo oposto daquela consciência universal que é o seio do Pai cósmico comum, no qual sempre viveu, em estado de inocência. Ao sair do absoluto, deve desdobrar-se ou dividir-se em dois. Esta é a própria monada. Esta monada é a dualidade. O santo afirmar que é a parte positiva desta centelha, que é o sim, ou ser. Desdobra-se no santo negar, que é a parte negativa, o não, ou não ser. E isso é absolutamente necessário, pois para obter sabedoria é preciso o contraste. Então o branco se desdobra em preto, o alto em baixo, o gordo em magro, alegria e tristeza, triunfo e fracasso. Tudo, absolutamente tudo existe a dualidade. Um existe em função do outro. O santo afirmar se desdobra no santo negar para criar, e assim permanecem como dualidade. Como em uma unidade não é possível criar, a colaboração é absolutamente necessária para a criação. Um precisa do outro, o masculino precisa do feminino, o falo precisa da ioni para criar. Assim como a união destas duas forças é necessária para criar um novo corpo físico, também é necessária para a criação dos corpos superiores em nós mesmos. Desta centelha divina, o sim é a parte positiva, a afirmação. Vemos o sim, com um simples movimento vertical da cabeça. É a aceitação. O não no movimento horizontal e é a negação. O sim e o não formam a cruz. O sim é a parte masculina, a parte ativa. O não é a parte feminina, a passiva. Portanto, é na cruz, na união destas duas forças, que acontecerá a criação. Na cruz tudo é criado ou destruído. A cruz é um símbolo sexual. À medida que estas forças primárias dessa centelha se desdobram, surge então a terceira força, que é o santo conciliar, dando assim lugar ao terceiro passo desta manifestação cósmica, que é a Trindade. A Trindade é representada pelo triângulo. O santo afirmar, o Pai, desdobra-se no Filho ou no santo negar, e entre os dois aparece o santo conciliar, a energia criadora do Espírito Santo, a Mãe. Estes três princípios ou forças participarão de toda a criação. No entanto, devemos saber que, devido ao nosso livre-arbítrio, podemos usar as forças criadoras que temos dentro de nós para criar positiva ou negativamente. Criamos negativamente quando não sabemos como negar os nossos desejos, e então usamos o poder da nossa energia criadora para satisfazê-los. Assim expulsamos nossa energia criadora por prazer e, como resultado, criamos formas negativas de ser dentro de nós mesmos. Para criar positivamente devemos aprender a extrair sabedoria do não, isto é, aprender a negar nossos desejos. Quem é o não? O não, ou a força negativa que existe em nós, que também é a força do Filho, é o nosso treinador psicológico, o Lúcifer interior. Ele é quem controla a balança. É o desejo em todos os seres humanos. E como é o desejo, é o eu em cada um de nós. Em cada um dos nossos desejos está encerrado o fogo, a luz ou sabedoria. Para triunfarmos, temos que vencer o diabo, que é o desejo. Se vencemos o desejo, nos apossamos da sabedoria e do fogo para criar positivamente. E o vencemos quando renunciamos aos nossos desejos, triunfando sobre as tentações. Então ele nos dará luz ou sabedoria, e fogo ou amor. Pelo contrário, se nos deixarmos vencer, cair na tentação, seremos derrotados toda vez que não renunciarmos nossos desejos. Ao satisfazer nossos desejos, nos tornaremos seu escravo. Neste ponto ou passo é onde todos nos encontramos atualmente. Na próxima conferência em que falaremos sobre a origem do ego, veremos quando começamos a cair em tentação, rendendo-nos ao desejo e criar de forma invertida. Veremos como criamos e robustecemos o ego, cada vez que nos unimos sexualmente, e não renunciamos o desejo e expulsamos nossa energia criadora sexual para sentir prazer. Cada vez que fazemos isso, criamos mais detalhes do nosso ego, e a nossa essência torna-se cada vez mais subdividida e presa em milhares e milhares de formas negativas de ser. Em cada um dos nossos desejos o fogo, a luz ou sabedoria está escondida, porque uma parte da nossa essência está presa nele.
Se quisermos ter sucesso, teremos que derrotar o desejo e começar a reintegrar a nossa essência. O Pai diz: ninguém vem a mim senão através do Filho. O Filho é a justiça. Quem quiser a sabedoria tem que vencer o desejo, porque só a sabedoria para quem se aposse do fogo, para quem derrota o diabo. Estamos todos neste passo, criando de forma negativa, criando e alimentando o nosso ego. E poderíamos esgotar todas as oportunidades que nos são dadas, nascer e voltar a nascer, girar 3.000 vezes na roda do Sansara, sem despertar a consciência. Mas se tivermos dentro de nós esse desejo de libertação, se o nosso próprio ser estiver nos dando esses impulsos espirituais para darmos os próximos passos, poderemos alcançar a autorrealização. Para fazer isso, devemos começar a derrotar o nosso Lúcifer interior. Pois no desejo está a nossa oportunidade de ser ou não ser. Devemos ter em mente que o Pai é a sabedoria e a verdade, o Filho é a justiça, e o Espírito Santo é o poder, o útil. Portanto, temos que aprender a viver despertos de momento a momento em autoobservação. E assim, observar cada um dos desejos que nos aparecem a cada instante. Todo desejo nos leva a agir, falar, pensar e sentir desta ou daquela maneira. Portanto, temos que aprender a distinguir se o que se manifesta em nós através da palavra, da ação, do sentimento ou do pensamento, é do nosso ser, ou seja, é verdadeiro, justo e útil, ou se não é, e é apenas mais uma manifestação do nosso ego. Se começarmos a nos observar dessa maneira, se nos tornarmos reflexivos para distinguir se o que se manifesta em um determinado momento é o ser ou o ego, veremos que este é o segredo para podermos governar o próximo passo, que é o quaternário. Chegar ao quaternário é dar o primeiro passo em direção à autorrealização. Chegar ao quaternário é o que nos permitirá entrar no caminho da iniciação, que é o caminho que nos levará de volta ao Pai, já tendo resgatado toda a sabedoria que viemos adquirir. O quaternário é representado por um quadrado perfeito com 4 ângulos retos que nos convida à reflexão. Estes 4 ângulos retos estão intimamente relacionados às 3 funções da alma, que esgotam nossas energias, sentir, pensar e fazer, por meio de palavras, obras ou omissões. Consumimos exageradamente a cota diária de energia que recebemos, pois temos um desequilíbrio total no processo de pensar, sentir, falar e obrar. É por isso que devemos fazer um trabalho consciente para alcançar a retidão nesses 4 aspectos, para alcançar o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e reto obrar. Enquanto não compreendermos o grande valor da nossa energia e continuarmos a desperdiçá-la sentindo, pensando, falando e fazendo coisas que não são verdadeiras, justas ou úteis ao nosso ser, que é a nossa consciência, não iremos alcançar a retidão. A prática do quaternário é essencial para alcançar o equilíbrio em nossos centros, o que por sua vez nos permitirá alcançar a castidade científica. É absolutamente necessário alcançar a castidade para que o fogo sagrado da Kundalini desperte em nossa coluna vertebral, o que nos permitirá, através da prática do suprassexo, começar a cristalizar os corpos existenciais do ser. Então, como alcançaremos um reto sentir? Primeiro, devemos estar sempre em estado de plena autoobservação, porque somente na plena autoobservação de nós mesmos podemos descobrir os diferentes defeitos que querem se manifestar de momento a momento através de nossas diferentes funções. Se estivermos em estado de alerta, podemos descobrir todas as emoções negativas que surgem em nós, no dia a dia. Observaremos emoções desagradáveis como ansiedade, ódio, ressentimento, tristeza, medo, angústia, preocupação, etc. E também observaremos emoções agradáveis como as emoções geradas pelo adultério, pela ganância, pela gula, pela inveja, pela luxúria, etc. Que, embora nos sejam agradáveis, também vêm do nosso ego e desperdiçam exageradamente nossas energias. Imediatamente percebamos uma emoção surgindo em nós, devemos discernir se é uma expressão do nosso ser, ou se pelo contrário, é do ego. Se descobrirmos que não é verdadeiro, justo e útil, então não é algo que vem do ser, portanto deve morrer. Então, nesse momento vamos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse eu que descobrimos em nossa emoção. Faremos o mesmo para alcançar o reto pensar. Diante de cada pensamento que surge em nós, devemos discernir quem é o pensador. Se for um eu que está usando o centro intelectual, ele deve morrer. Devemos entender que a melhor forma de pensar é não pensar, pois o nosso ser é pura sabedoria, e esta sabedoria só pode se manifestar em nosso coração quando conseguimos o silêncio interior, e isso conseguimos com o reto pensar.
Da mesma forma para conseguir o reto falar e o reto obrar. Se com o que vamos fazer estaremos apenas desperdiçando a nossa energia inutilmente, e se o que vamos dizer não passar por estas três peneiras de verdade, justiça e utilidade, então não deveríamos fazê-lo e não deveríamos dizer isso. Pelo contrário, devemos observar qual é o eu psicológico que quer manifestar-se através desse desejo, e pedir à Mãe Divina que o elimine. Se aplicarmos a Trindade, verdadeiro, justo e útil, nestes 4 pontos, como resultado aparecerá a poupança de energia, o equilíbrio dos centros, o que nos permitirá cristalizar o próximo passo, que é o quinário. O quinário é simbolizado por uma estrela de 5 pontas. Esta estrela de 5 pontas é o homem verdadeiro. Devemos saber que um verdadeiro homem é aquele que criou seus 5 corpos solares. Os 5 corpos que devem ser criados são o físico solar, o vital solar, o astral solar, o mental solar, e o causal ou corpo da vontade solar. Um homem deve ter vontade, se não a tem, não é homem. No estado atual em que nos encontramos, não somos homens. Sentimos-nos homens, mas não o somos. Somos animais intelectuais, sem representação real nas dimensões superiores da natureza. Para sermos homens verdadeiros devemos ter criado estes 5 corpos solares, que nos darão grandes poderes, e nos tornarão completamente diferentes do que somos. Este trabalho se denomina Gênesis ou criar-se a si mesmo, isto é nascer da água e do fogo. Este trabalho de criação destes 5 corpos também é chamado de primeira montanha, ou montanha do nascimento. Estes 5 corpos são criados através do suprassexo, usando sabiamente a energia criadora do Espírito Santo. A energia que economizamos diariamente praticando o quaternário, junto com as essências que liberamos dos eus que eliminamos, devem ser cristalizadas em nossa coluna vertebral quando praticamos o suprassexo, pois estes corpos são criados na coluna. Os verdadeiros homens são as mulheres e os varões que cheguem a ter esses 5 corpos. Quem tem estes 5 corpos criados criou a sua alma humana. A alma humana terão que ter varões e mulheres que aspirem ao paraíso. Tem que chegar com ela. Sem alma humana ninguém entra lá. Todos nós saímos do paraíso pela porta do sexo, e temos que voltar pela mesma porta, criando os corpos existenciais superiores do ser. Se conseguirmos criar tais corpos, teremos o direito de escolher o caminho. No início da 5ª iniciação dos mistérios maiores, que é a criação do corpo causal, ou corpo da vontade, nos depararemos diante de 2 caminhos. Um caminho nos vai levar diretamente para a unidade. Esse é o caminho direto. É o caminho do Cristo. E há outro caminho que nos distrai e nos tira do trabalho esotérico, apesar de que vamos continuar no esoterismo, nos tira do trabalho esotérico. Esse é o caminho do Nirvana, ou da espiral. Existem apenas estes 2 caminhos. Se alguém neste ponto, ao terminar o quinário, escolhe o caminho do Nirvana, não continua dando os passos que o levariam à autorrealização, mas permanece estagnado nesse nível de homem. E aos poucos irá perdendo tal estado, até chegar a um ponto em que deve reiniciar todo o processo novamente. Se por outro lado a pessoa é revolucionária e decide seguir o caminho do Cristo, então dá o próximo passo, que é o cenário. Após ter subido o fogo sagrado até a laringe, que é o ponto onde se desenvolve o corpo causal, deve continuar subindo até o intercílio. O iniciado que escolheu o caminho direto levará o fogo até o intercílio, então ali brilhará uma estrela, a estrela de 6 pontas. A estrela de 6 pontas é composta por 2 triângulos sobrepostos, um que sobe e um que desce. O que sobe é a alma humana. O outro é a alma divina que desce para unir-se à alma humana. A alma divina é formada pelo corpo búdico. Este corpo não caiu, está esperando que criemos nossa alma humana para unir-se com ela. A união das 2 almas se denomina o matrimônio perfeito. Neste ponto o iniciado já possui a estrela de Davi, a estrela de Belém de 6 pontas que ilumina a árvore de Natal, então celebrará o Natal do coração. Quando essa união entre o humano e o divino acontece no interior do iniciado, essa força revolucionária, que é o Cristo íntimo, é concebida e nasce. Então o Natal do coração é vivido internamente. Neste ponto o iniciado já possui 84% de consciência desperta, e já é um mestre de mistérios maiores. Quando o iniciado chega a estas alturas, a do matrimônio perfeito,
tem o direito a dar o próximo passo em direção à autorrealização, que é o septenário. O septenário é a estrela de 7 pontas. O super-homem, o Cristo. Sabemos que o Cristo é o Filho do Homem. Portanto, somente quando nos tornamos homens verdadeiros nascerá o Cristo, o Filho do Homem. A celebração do Natal do Coração é, sem dúvida, o evento mais importante na história do homem. De nada serviria ter celebrado 1000 natais, se não celebrar uma só vez seu próprio Natal. Este acontecimento, a celebração do Natal do Coração, do advento do fogo crístico, do nascimento do Cristo interior, é o princípio do Apocalipse no iniciado. Isto indica algo muito importante em nós, o início da segunda montanha da iniciação. Esta é a montanha da morte. Apocalipse significa o fim pelo fogo, porque o Cristo é o fogo do fogo, ou seja, é um aspecto purificado do fogo sagrado da Kundalini, que deve ser aceso em nossa coluna vertebral, dando início à segunda montanha, e que vem renovar toda a nossa natureza interior. Vemos na cruz de Jesus Cristo a inscrição INRI. Esta sigla está em latim, seu significado é Ignis Natura Renovatur Integram. Traduzido ao nosso idioma significa, o fogo renova incessantemente a natureza. O Cristo é amor. O amor é o fogo que deve renovar toda a nossa natureza. Por isso o advento da chama crística no coração do homem o transforma radicalmente. É esse fogo crístico, que no trabalho da segunda montanha, eliminará do nosso interior os eus causa, que são as sementes do ego, ou as 7 cabeças da legião: preguiça, cobiça, luxúria, orgulho, ira, gula e inveja. Este fogo fará brilhar as 7 igrejas que cada um de nós tem ao longo da coluna vertebral. Dito fogo irá iluminando igreja por igreja, até completar as 7, e realizará a morte e a ressurreição em nós. Somente esse fogo ressuscita, nos dá a vida e nos conduz ao segundo nascimento. Disse que com a morte se mata a morte por uma eternidade. Isto quer dizer que quando ocorre a morte dos eus causa, ou das causas do erro, todas as nossas centelhas ficam livres e com esta morte se alcança a ressurreição. Quando o Mestre completa sua obra de morte, já finalizando a segunda montanha, então ressuscita como um ser de luz sem sombra de ego. Ele completa a segunda montanha com 99% de consciência desperta, e só precisa dar os últimos 3 passos para se reintegrar-se com seu verdadeiro ser. Estes 3 passos finais são realizados no processo conhecido como a terceira montanha, que inicia com o octonário. O octonário é simbolizado pelo encontro de 2 quadrados perfeitos, formando a estrela de 8 pontas. Este octonário, ou estrela de 8 pontas, está nos mostrando o terceiro trabalho, o trabalho da terceira montanha, que é a montanha do sacrifício pela humanidade. É um trabalho que fazem todos os que logram converter-se em ressurretos. Aqui, o Mestre deverá procurar um discípulo, e deverá levá-lo até as portas da segunda montanha. Isto é, deve ser um discípulo que tenha escolhido o caminho direto. É um requisito para poder entrar no absoluto, deixar um discípulo já no caminho, que estará encarregado do ensinamento em nível mundial. Isto, para que o planeta nunca fique sem um ensinamento puro. Para uns será muito fácil fazer este trabalho, pois já levam seu discípulo avançado, outros terão que começar a fazê-lo. Este trabalho pode durar séculos ou milhões de anos. A terminar a segunda montanha teremos alcançado 99% de consciência. Na terceira montanha vamos conquistar o faltante, e teremos 100% de consciência desperta. Aqui serão criados os corpos de luz. O próximo passo que deverá ser dado é conhecido como novenário. O novenário é um passo muito interessante, porque nesse ponto o Mestre eliminou todo o seu ego e reintegrou todas as diferentes partes do ser que estavam presas no ego. E aí ele está a apenas um passo de alcançar a iluminação, entrar no absoluto. Se liberou de todas as leis físicas, e das que governam as dimensões até a sexta. Porém continua governado pelas 3 leis da 7ª dimensão, portanto, ainda existe um princípio mecânico dentro dele. Estas 3 leis, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, devem ser integradas numa só. Para matar esta mecanicidade e transcender essas 3 leis, um primeiro trabalho deve ser feito, no qual a força do Cristo deve fusionar em si mesma a força do Espírito Santo e a força de Lúcifer, ou força do Filho, para se tornar uma única força, o Espírito. Isto, para então unir-se com a força do Pai no próximo passo.
No novenário vem algo que se denomina o purgatório, onde estas forças vão fusionar-se formando o O, do Deus Mãe. Deus Mãe é composta pelo Espírito Santo, o Lúcifer e o Cristo. Estes são os 3 princípios do amor ou do fogo. Eles têm que preparar-se e purificar-se. E isto será feito num planeta conhecido como Purgatório. Mas vejam o que dizem lá, o lugar aonde chegam os desafortunados que chegaram a estas alturas. E os chamam desafortunados, pela terrível ansiedade que têm, para que se dê o seguinte passo. Estão a um pequeno passo para entrar no absoluto, e que se complete o 10. No purgatório se termina ou se mata a mecanicidade da volta. A parte mecânica deve terminar para se tornar uma dualidade perfeita, pai, mãe, ser e não ser. No novenário o pai ainda está por fora, eles o esperam para que a luz, a sabedoria do pai, os penetre e fiquem convertidos em uma unidade múltipla perfeita. Se chegamos a este ponto, a questão é apenas esperar. O pai penetrará e tornar-se-á o homem absoluto. Um novo sol terá sido criado. Então, vamos dar uma olhada neste último passo que é o denário. O denário, que é o 10º e último passo, fica completo quando as duas forças se complementam. A do I, ou sabedoria, e a do O, ou amor, pai e mãe. Estas foram as primeiras forças que se manifestaram quando saímos do absoluto. E neste ponto, serão as duas últimas forças que deverão reintegrar-se depois de termos percorrido com sucesso o caminho da autorrealização. Quando a sabedoria penetra no espírito, se converte em um homem absoluto. Isto é simbolizado por este círculo branco com um círculo preto no centro, que representa os 2 aspectos principais da nossa divindade totalmente reintegradas: sabedoria e amor. Aqui termina a volta, houve a reintegração do ser, outra unidade múltipla perfeita. Um novo ser se autorrealizou no absoluto. Já neste ponto nos tornamos deuses do universo e, portanto, podemos mover-nos consciente e livremente pelo universo. As centelhas que chegam a este ponto são deuses que alcançaram a autorrealização íntima do ser. Aqui podemos ver novamente este esquema gráfico que basicamente resume todo o trabalho. Aqueles 10 passos que devemos dar para nos integrar ao nosso ser e nos tornar verdadeiramente seres de luz. O importante é ter claro que o propósito é chegar verdadeiramente a Deus, integrar-se verdadeiramente com nossa própria divindade. E para realmente chegar a Deus devemos dar os passos certos, não podemos desviar-nos do caminho. Devemos compreender que neste caminho só avançamos através da prática dos 3 fatores para a revolução da consciência. Estes 3 fatores consistem em aprender a negar a nós mesmos praticando a morte psicológica. Tomar diariamente a nossa cruz, que é praticar o suprassexo com o cônjuge em fidelidade, castidade e amor, e seguir o exemplo do Cristo, que é sacrificar-se pela humanidade. Ou seja, sacrificar nosso tempo para ajudar os outros que também possam trilhar o caminho da autorrealização. Este curso que oferecemos gratuitamente damos em favor da humanidade. Se quiseres compartilhar as conferências ou convidar pessoas, pode fazê-lo. Aqueles que queiram aprofundar-se nestes temas, estudá-los e ensiná-los, por favor entrem em contato conosco e receberão o material do curso e toda a ajuda necessária. Com o maior prazer faremos em qualquer aspecto ou dúvida que possam ter. Convidamos todos para a próxima conferência, que será a última desta fase. Falaremos sobre a origem do ego e veremos todos os aspectos que participaram no momento em que o ego foi criado neste planeta. Também entenderemos com que propósito tal processo ocorreu. Veremos também na conferência número 50 que toda esta informação sempre existiu, de forma mais ou menos velada, em textos antigos. Neste estudo compreenderemos o significado dos simbolismos como Adão e Eva, a maçã, a serpente, etc., e sua relação com o tema A Origem do Ego. Não percam este interessante tema. Muito obrigado por assistir. Até o próximo!